ainda amigos, mas tudo bem. Oi, lá. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente iniciar, né? Nosso amigo Francisco, gostaria de... Luiz, que Francisco, gente. Gente, eu sou um pouco esclerosada, para quem não me conhece, eu sou meio assim, mas tudo bem. Luiz, você gostaria de fazer a prece para a gente iniciar o estudo hoje? Primeiro dia já é Cristiana. Uai, a gente aqui, a gente recepciona com a melhor coisa que o espírita pode doar, que é a prece, né, gente? É aquilo que a gente tem de melhor. Né? Minha querida, no convite da prece não podemos negar, né? Já que é a força que nos conecta com o divino. Podemos começar? Com os nossos pensamentos, como força criadora concedida pelo Pai Criador, através da qual nos conectamos, conforme os nossos desejos, vontades. Assim nós colocaremos a nossa vontade, o nosso desejo na conexão com o pensamento cósmico universal, o pensamento do Criador, cuja presença já se envolve sempre conosco, o pensamento Cristo, os pensamentos dos bons amigos espirituais que estão conectados com o bem e com Jesus. Assim, nessa certidão que estamos envolvidos na força amorosa e sábia do Criador, nós pedimos, Senhor, a tua permissão para orientar os trabalhos da noite de hoje, os bons amigos inspirando os nossos companheiros que vão fazer as apresentações e todos nós no melhor aprendizado da noite de hoje. Jesus, amigo de todos os instantes, conduza-nos agora e sempre. Olha, Vivaldo até materializou, viu como sua prece foi boa? Materializou o Vivaldo aí, olha aí. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito bom você estar conosco. Luiz, agradecer Itamar aí por ser a ponte. Nosso estudo, a gente tem as apresentações, hoje vão ser 15 minutos para cada, mas normalmente se os artigos têm menos de 3 páginas, é 10 minutos para apresentação. Hoje todos os artigos têm mais de 3 páginas, então vai ser 15 minutos para cada apresentação. Depois a gente divide o tempo para os demais falarem, tecer seus comentários sobre os artigos de forma geral, tá? Tendo tempo a gente vai se organizando aí, mas sempre tem 3 minutos para cada um falar depois, aí se der tempo a gente retorna a palavra para as pessoas, tá bom? Tá bom, Cristiana. Como eu sou chegante, eu vou me familiarizar com o grupo. Tranquilo, dê suas sugestões. Tem alguém falando aqui que não está conseguindo conectar. Deixa eu só ver quem é. A Graça. Deixa eu copiar o link aqui e passar para ela. Eu vou marcar aqui meu tempo, mas se alguém quiser fazer a caridade de marcar nos 15 minutos, eu agradeço muito, porque vocês sabem que eu falo demais, né? E hoje, assim, tem aí aquelas pessoas que gostam de me criticar, tá? E o Gilson. Eu vou pôr meu tempo aqui, mas se alguém quiser marcar para mim 15 minutos, quando estiver faltando, assim, uns 2 minutinhos, me avisar, eu fico muito agradecida. Mas é isso, pessoal. Iniciando, muito bom estar com vocês, né? Semana passada, realmente, eu não tive condição de estar. Peço desculpas. Não é meu hábito, mas realmente porque eu estava acumulada mesmo de trabalho com muitas reuniões. Bom, esse artigo da Revista Espírita, eu acho ele muito, muito interessante. E às vezes a gente acha assim, não, ele não é uma novidade. É uma coisa que a gente já vê muito, né? Mas é muito interessante a gente perceber que quando a gente inicia o estudo da doutrina espírita, geralmente a gente já logo vai estudar um pouquinho sobre a questão das contradições. Eu estou tentando dividir a tela, que não está dando bem. A questão das contradições na linguagem dos espíritos, né? E a gente, às vezes, não percebe algumas nuances que são muito importantes. E eu, particularmente, gosto muito
desse artigo é algo que me chama muita atenção. Nós já tratamos de alguns artigos aqui, que a gente já falou em 1858, mas a gente percebe a preocupação de Kardec em deixar muito claro essa questão da contradição da linguagem dos espíritos. A gente estudou lá na revista de fevereiro, nós vimos a escala dos espíritos, que é a chave de tudo, né? A contradição da linguagem dos espíritos, se a gente for ver, a chave está lá na escala dos espíritos, que foi levada para a segunda edição do Livro dos Espíritos, até então ela não estava na primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Nós vimos um artigo em que é muito clara essa diferença de percepção dos espíritos, quando a gente viu o artigo Metades Eternas, né? Que a gente viu lá a primeira mensagem com enfoque, né? Um enfoque falando da existência de metades eternas, depois veio a mensagem de Abelardo de Luiz falando, não é mais ou menos assim, não. Depois São Luís trazendo ensinamentos profundos. Então, a gente percebe 3 visões de um mesmo assunto. A gente percebe aí claramente contradições na linguagem dos espíritos que são trazidas ali para a revista espírita. Porque Kardec queria demonstrar o quê? Que existem diferenças nas mensagens que são passadas pelos espíritos, porque eles são diferentes. Simplesmente porque cada um de nós tem um nível de percepção, de entendimento, de conhecimento, um nível intelectual e um nível moral, né? Lá nós vimos também a questão do falso padre Ambrósio, né? A questão de enganar, como que enganava ali, levava aquela enganação, e depois o próprio Espírito falando que ele não era o padre Ambrósio, mas que ele deu aquela comunicação. Então, por diversas vezes, nos foi dito e nos tem sido relatado na obra de Kardec a existência, sim, dessas contradições. Kardec não veio e disse, não tem contradição, não. Ele veio sim. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma ciência que vem explicar até o porquê dessas diferenças. E elas são importantes. E o que é mais importante é que, por diversas vezes também, foi nos dito que essa possibilidade de ter essa impostura, esses espíritos passarem, às vezes, por algumas pessoas, ou passarem mensagens que não têm aquele conteúdo completamente conforme os espíritos superiores, né? É também para uma coisa muito importante, gente, que a gente esquece. Hoje, então, no movimento espírita, eu digo movimento espírita, estão todos nós, às vezes, nos esquecemos dele. É para que a gente exercite a nossa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. O que não, nem às vezes o que é certo e o que é errado, o que está dentro do entendimento daquela limitação daquele espírito que não. Né? O que a nossa capacidade tem de compreender, porque às vezes até a nossa forma de compreensão gera essa contradição nas interpretações. Então, eu achei importante a gente destacar logo de início que, por diversas vezes também, quando a gente estudou esses artigos, e nesse próprio artigo, vem nos ressaltando o quê? Que essas contradições, e às vezes esses espíritos que vêm passando por outros espíritos, né? Eles vêm para nos mostrar o quê? Desenvolver em nós a capacidade de discernimento, desenvolver em nós a habilidade de distinguir o que é falso do que é verdadeiro. E para nós isso é uma coisa muito tênue, porque nós estamos aprendendo o que é falso e o que é verdadeiro. Nós também estamos em processo de desenvolvimento, então isso às vezes tem uma dificuldade, mas é um exercício, daí a gente percebe a sabedoria divina nisso, né? Então, Kardec vem falando para a gente assim, que ele está com aqueles que buscam bem na verdade. Né? E a verdade, gente, para se chegar à verdade, nós vamos ter que passar por essas contradições, porque essas contradições são aquilo que nos representa hoje. Nós mesmos temos pensamentos, às vezes, contraditórios. Né? Então, e Kardec inicia o artigo falando para a gente o quê? Que as contradições encontradas com tanta frequência na linguagem dos espíritos, algumas pessoas questionam a veracidade das mensagens dos espíritos por essas contradições. Aí ele vem dizer que não, que à primeira vista elas parecem ser uma pedra no caminho da doutrina espírita, mas que não, na verdade elas fazem parte de um processo. E ele até faz comparação com outras ciências ali, né? Que as ciências, quando estão se desenvolvendo, elas também passam por esse processo de contradição. Cada estudioso se aprofunda em um campo e elas também trazem essas contradições. E aqui nessa linguagem, fala assim, ó, aqui no segundo parágrafo, fala assim, ó,
Ele destaca o método experimental dele. Se a gente perceber nesse segundo parágrafo, ele destaca o método experimental de Kardec, que é falado para a gente lá no Evangelho, quando vai falar do grupo universal do ensino dos Espíritos, né, que é o conceito milista. a gente vê também que ele já fala desse método experimental, né? O microfone então, aberto aí que está atrapalhando. Eu acho que é o Kleber que está aberto o áudio. Uma vivência, né? Isso. Então, ele fala que o espiritismo apenas começa a despontar, que lá em 1858 o espiritismo começava a se despontar e, como qualquer ciência, ele ia apresentar essas contradições. Eu vou dar um pulo no artigo, um salto, e vou retornar depois para a gente falar com ele. No final do artigo, ele traz para a gente uma síntese das causas das contradições. E ele elenca lá nessas contradições, depois nós vamos relacionar porque que ele traz ele reforça isso também em outras obras, ele elenca lá 7 itens de contradição. Na hora que a gente vai lendo, a gente percebe que ele destaca 3 contradições que são relativas ao grau, à escala evolutiva do espírito comunicante, 2 têm mais relação com os médiuns, e 2 têm relação com os médiuns, né? E 2 têm muita relação com esse nosso estágio, nossa percepção de humanidade delas. Então, ele diz lá que a primeira causa é o grau de ignorância de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Uma mesma pergunta dirigida a espíritos diferentes, de graus de evolução diferentes, de grau de conhecimento diferentes, eles vão responder dentro da capacidade deles. Eles estão mentindo? Não. E ele faz também, eles não estão mentindo, eles estão falando aquilo que eles sabem. E isso é importante a gente perceber, gente. Aqui, voltando um pouquinho no artigo, ele fala para a gente, ele faz uma comparação muito, muito bacana, quando ele fala ali, não sei se vocês lembram, quando ele fala ali do cogumelo, né? Que se tivesse diversos estudiosos falando do cogumelo, eles cada um ia falar, ia dar um aspecto do cogumelo. Eu perdi o cogumelo aqui na minha revistinha, por isso que eu gosto de seguir na minha marquinha, mas ele está... Peraí, eu vou achar. Mas eu vou falar, né? Porque não está aqui no artigo, eu perdi ele na revista. Então, quando ele dá um exemplo ali do cogumelo para a gente, ele fala que os diversos naturalistas estudando um cogumelo, um ia dar a classificação dele biológica. O outro ia falar que o cogumelo ele é venenoso. O outro ia falar que o cogumelo tem uma certa característica. Eles estariam mentindo? Não. Cada um ia estar interpretando, estudando o cogumelo dentro da sua capacidade. E que, ao final, viria um quinto, uma outra pessoa que traria com mais conhecimento, que poderia até sintetizar aquele conhecimento, construindo, então, um saber maior sobre aquele cogumelo. Ele fez essa comparação para a gente perceber o quê? Que, às vezes, os espíritos falam, o espírito está querendo me enganar? Não. Às vezes, é só o grau de evolução dele. Então, o espírito vem assim, a Cristiana desencarna, vem e fala assim, o plano espiritual é desse jeito. Oi, Tamara, eu vou vir aqui te contar o que acontece no plano espiritual, que é as curiosidades que eu tinha quando eu estava encarnada, eu vou te falar aqui agora. Eu vou falar aquilo que eu percebo. Talvez se o Gilson, um espírito mais elevado, desencarnar, ele vai ter uma outra percepção lá do plano espiritual, diferente. Então, a primeira está ligada ao grau de ignorância ou saber dos espíritos. O segundo, ao embuste dos espíritos, os espíritos inferiores podem, por malícia ou ignorância, tomar o nome de empréstimo o nome de outro e dizer coisas contrárias. Então, aí já é na intenção do espírito de enganar. Então, tem espíritos que têm intenção de enganar, tem outros que não, que eles falam daquilo que eles veem. A quinta causa lá, que é a terceira que eu atribuo aos espíritos, é a própria vontade do espírito que fala conforme o momento, o lugar e o que ele acha conveniente dizer. E nem tudo ele diz para a gente. Porque às vezes a gente acha que os espíritos estão lá como uma teleconsulta, como o Google, né? Como se fosse o Google. Eu vou lá, jogo a palavra e ele fala. Eu vou lá, pergunto para o espírito e ele tem que responder. Às vezes, a própria vontade do espírito não é de falar, às vezes não é pertinente ele falar. Então, são 3 causas relacionadas ao espírito. Tem 2 causas que ele diz para a gente lá nessa síntese, relacionadas com a questão do médium, que são as falhas pessoais do médium, que podem influir sobre comunicações ou alterar e deformar o pensamento do espírito, né? Às vezes a própria
ali, sintonia do médium no momento, o próprio preparo do médium pode interferir nisso, sim, né? Outra causa de contradição pode ser também a insistência por obter respostas que o espírito se recusa a dar e que é dada por um espírito inferior. Então, você vai lá e faz uma pergunta para o espírito, né? O espírito não quer, não vai responder. Ah, o mentor da minha casa tem que responder se eu tenho que fazer isso ou não na casa. O mentor fala, filho, você tem que cuidar disso, né? Aí ele não responde. Aí você fica insistindo. E você o quê? Pelo próprio desequilíbrio do grupo mediúnico ali, acaba deixando brecha para que o espírito inferior venha e fale justamente aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes os espíritos nos enganam porque eles vêm falando o quê? Exatamente o que eu quero ouvir. Gente, não tem nada que agrade mais o ouvido da gente do que algo que concorde com o que a gente quer, né? Se alguém vier e falar assim para mim, não, Cristiano, você tem isso que você fez, é por isso e por isso, por isso. Então, eu vou acabar aceitando. A gente busca aceitar aquilo que eu quero ouvir, e nem sempre é a verdade. E a terceira causa, que eu coloquei aqui como sendo uma causa mais ligada ao nosso preparo da humanidade, né, é a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Então, nós não temos uma linguagem suficiente, nossa linguagem não é rica o suficiente para definir tudo que tem no mundo incorpóreo. E a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou uma explicação de acordo com as suas ideias, os seus preconceitos e o ponto de vista sobre o qual encara o assunto. Então, gente, nessa síntese, ele traz tudo aquilo que ele vai trazendo no artigo, mostrando para a gente que as causas das contradições, elas se firmam fortemente na diferença dos espíritos que se comunicam, dos espíritos encarnados, que são os médiuns que as recebem, e também da condição nossa humana de perceber e entender o plano espiritual. A preocupação de Kardec foi tanta com essa questão das contradições que ele trouxe para a gente logo na introdução do Livro dos Espíritos, falando das contradições, explicando que ali na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele começa ali a introdução, dando aqueles aspectos gerais da doutrina espírita, as terminologias, né? Depois a série progressiva dos fenômenos, depois o resumo e depois a refutação às objeções. E uma das objeções que são constituídas ali é a contradição da linguagem dos espíritos. E Kardec desmistifica isso e mostra que nada mais é do que essa diferença do grau dos espíritos. Parece que eu não estou nem respirando, né? Mas eu estou. E daí, seguindo, Kardec, não satisfeito com isso, no Livro dos Médiuns, ele traz ali, no item Evocações, ele fala ali um item todinho sobre a linguagem a ser usada pelos espíritos, na forma das evocações, mas a parte mais importante, ele traz um capítulo que fala sobre essas contradições. Ele traz um item específico falando das contradições das linguagens dos espíritos. E no Livro dos Médiuns, como um todo, gente, ele traz para a gente o quê? Um manual mostrando para a gente como que a gente vai entender essas contradições, como que a gente deve interpretar essas contradições. Então, lá no Livro dos Médiuns, ele começa falando da identidade dos espíritos, o modo que a gente distingue um espírito bom de um espírito mau. Depois, lá na segunda parte, ele fala das contradições e das mistificações, ele já vem falando das mistificações, ele fala da contradição da linguagem dos espíritos, dos problemas dos médiuns. Então, pessoal, quando Kardec nos traz esses conhecimentos sobre as contradições da linguagem dos espíritos, não é um acaso, porque ele jogou ali na Revista Espírita. Tem um porquê muito sério, especialmente para que a gente se atente que a verdade, essa verdade absoluta, nós vamos entender quando nós formos espíritos puros. O meu tempo vai acabar em 6 segundos, né? Ninguém me avisou, mas vai acabar em 6 segundos. Então, essa verdade absoluta só vai estar dentro da nossa compreensão quando nós formos espíritos puros, estivermos ao lado do Pai para compreendermos essa verdade absoluta. Mas que, dentro da nossa capacidade, nós precisamos aprender a distinguir hoje o que nos é apresentado, o que é bom do que é mal. E as contradições vêm também para isso, para esse nosso exercício, que a doutrina espírita é a doutrina que foi fundada nesse método experimental, e muitas vezes ele é esquecido por nós nos dias de hoje. Então, era isso, pessoal. Olha, quase não passei do tempo. Veja lá. Gilivan já está aí. O segundo artigo seria dele. Já pode apresentar, Gilivan?
Você está no mudo. Continua no mudo. Julivan, ligue seu microfone, tá desligado. Oh, tá bom, desculpe. Desculpe aí, eu estava falando aí por... É o seguinte, eu cheguei, mas pode ser também. Pode ser, já vou chegando e... Eu pensei que ia chegar depois, né? Um pouquinho mais, já estaria você na segunda apresentação. Mas a gente pode começar a falar sobre a caridade, né? Pelo São Vicente de Paulo. Na verdade, é um texto, assim, um texto maravilhoso, né? Eu digo o seguinte, que São Vicente de Paulo, né? Ele faz uma dissertação e depois, no final desse texto, também o que eu acho o máximo são as perguntas em cima do que ele tinha falado. Então, isso aí foi uma metodologia, né? Metodologia muito boa utilizada por Kardec. Kardec tem disso, né? Nas suas obras, ele sempre... A questão da pergunta, da resposta, né? De você sempre estar esmiuçando, né? Perguntando, querendo saber, isso é muito bom. E o texto, que São Vicente de Paulo, né? Do Espírito São Vicente de Paulo, a caridade é essa virtude, né? Que com certeza a gente lendo aí essa mensagem, a gente vai realmente fazer uma reflexão em torno de nós, né? Então, como é que nós temos entendido caridade ao longo da nossa vida? Talvez com o conhecimento dessa caridade trazida por São Vicente de Paulo, né? A gente pode ter se desconstruído muito o que pensarmos sobre o que é ser caridade. Então, se a gente for perguntar para qualquer outra pessoa, para qualquer outra pessoa, pode ser que ela se limite a falar caridade apenas no sentido material. É o que também São Vicente de Paulo vai nos falar aí, né? Dizendo que, né, a caridade ela vai ser mais do que isso. Todos nós hoje sabemos, né? Tem um ponto aqui, eu vou passando, porque está melhor. Porque o computador aqui não está contribuindo muito, né? Está aqui lento, desde cedo que está desse jeito. Aí ele fala assim, que é interessante que ele, no início, ele fala que sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que temos em vossas mãos. Então, assim, eu vejo aqui também no texto, não só São Vicente de Paulo que fala, mas parece assim que a prática da caridade também, né? Ele coloca assim, para uma conquista, né? Uma coisa que não é para nós aqui na Terra apenas, né? É para uma finalidade maior, para nós com uma finalidade maior, nós fazer a caridade. Então, é para esse engrandecimento, né, espiritual, e é como nós nos mostrando que nós temos uma finalidade maior, um objetivo maior nas nossas vidas. E aí a grande questão é essa: você faz caridade para quê? Para você conseguir alguma coisa, um reconhecimento aqui na Terra, né? É você querer apenas por orgulho? E aí lá no final também ele vai também tocar nisso aí. E a gente vê que a caridade tem feito, muita gente tem feito para mostrar que está fazendo alguma coisa, né? Para dizer que está ajudando as pessoas necessitadas, né? Então, fazer o bem, sim, fazer a caridade com ostentação, né? Ela tira todo o seu mérito, né? Aí onde está? Aí, se você for fazer a caridade esperando um reconhecimento, né? Ele vai trazer lá atrás. Eu costumo sempre anotar aqui, mas hoje foi meio corrido no trabalho e a gente teve essa reunião à noite, hoje agora é noite, antes da reunião. E que era para ter anotado direitinho, mas vamos ver. Pronto, aí a questão, eu vou falando aqui, enquanto eu estou procurando aqui as partes. Então, assim, a caridade é a coisa que a gente sente, ele vem até falar aqui, quem que não se toca, né? Não é tocado por uma atitude de caridade feita por outra pessoa. E aí eu digo mais ainda,
Quem de nós aqui, né, não sente uma felicidade, que também ele toca aí, também fala, uma felicidade imensa quando a gente faz alguma coisa, né, mesmo sendo a caridade material, para uma pessoa, para outra pessoa. Né? A gente vê sempre que as pessoas dizem assim, olha, eu me senti leve, né? Porque eu fui lá na periferia, fui lá num local onde estava a pessoa precisando, né? Ah, eu ajudei, independente da classe social, eu falei, ajudei uma pessoa, dei uma palavra amiga. Então, a gente sente essa uma coisa que vem lá de dentro, né? Que não precisa nada de coisas materiais. A gente não vai precisar não é preciso ter reconhecimento, não, porque é como se fosse um alimento que nos traz assim aquela paz de que tanto nós precisamos e que tem sido esquecido, né? Sido esquecido muito porque nessa correria do dia a dia, no mundo em que estimula cada vez mais a você buscar as coisas materiais, né? Os títulos, a questão da e esquecendo também que nós devemos pensar também em outras aquisições, né? Acho que talvez essa correria esse mundo líquido, né? Que muitos falam, né? É um mundo que as coisas tudo vem assim fácil, as coisas vão sendo dadas para a gente possui aqui uma coisa que amanhã já não serve mais, a gente já quer outra coisa, e aí a gente vai acabando sendo atropelado com as preocupações, com a falta de paciência, o estresse, né? E aí acaba, como vamos dar conta, vai passar os anos e nós, né, deixamos de fazer o que é de grande importância para o nosso crescimento interior. Isso aí é o que me preocupa muito. Então, assim, são simples coisas, né? A caridade, não, a gente pode dizer, as pessoas, às vezes, a gente pergunta, eu não faço a caridade porque eu não tenho recursos materiais. Né? Eu já vi muita gente dizer, eu não faço porque eu não tenho, eu vou ajudar como? Né? E a gente sabe que há várias oportunidades, né, da gente estar contribuindo para um mundo melhor. O mundo hoje não necessita somente do material. Há os problemas socioeconômicos, né? Mas também eu vejo que o mundo parece que hoje está mais com... As pessoas estão mais necessitadas de, do diálogo, da atenção, né? De uma pessoa que possa ali falar alguma coisa que dê sentido para a vida, né? Então, assim, as pessoas estão mais em busca de sentido, né? Conheço muitos amigos, né, de trabalho, pessoas, né, que a gente vê que vocês também têm, sabe, tem essas vivências na vida de vocês aí, familiares, tudo, que a gente pergunta o que é que está acontecendo, né? As pessoas têm sua casa, têm sua profissão, né? Estudou muito para passar no concurso, e cada vez mais vai buscando, né? Termina a especialização, termina um mestrado, um doutorado, e no fundo a pessoa sente um vazio. E daí e essa mensagem da caridade, né, vem nos alertar para isso. Aí quando você diz assim, fulano, vamos fazer uma visita numa comunidade, né? Aí essa pessoa vai na comunidade. Quando a pessoa participa, né, de uma entrega de uma cesta básica, ou então vai lá visitar uma pessoa, pegar na mão da pessoa, nós sabemos que hoje não, né, não está sendo possível fazer muitas coisas assim de visitas, mas ainda continua, né, os trabalhos, porque muita gente aí que precisa do alimento, precisa de uma palavra, a gente não pode deixar de lado, mas com todos os cuidados. Mas vamos dizer assim que já muitos casos de pessoas que foram para as comunidades e voltaram outra pessoa sempre diferente. Então, é como se diz, é isso que está faltando. Né? A busca não é só, está faltando, você está buscando coisa, mas está faltando a caridade. Então, aqui, deixa eu ver aqui, passando aqui, porque eu estou passando e fazendo tipo um resumo, para meu tempo também não voar, né? Aí aqui tem uma parte que é assim, olha só, a caridade, ele botou uma coisa que eu achei interessante, que é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. Né? Aí a gente vê que assim, ele fala essa questão de ser salvo. Né? Geralmente ele, São Luís, muitos utilizam a questão de salvação em alguns termos, né?
de salvação, que aí é uma questão que a gente não vai aqui se deter muito em alguns termos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Imagina. Então, nós, né, somos esse... ao fazer a caridade, né, nós somos o quê? Deus agindo em todas as partes. Né? Então, assim, aí onde Deus... Nós somos as criaturas, mas somos esses intermediários. Então, Deus, ele age através dessa caridade, que é a eterna âncora. Olha só. Então, se é a eterna âncora, segundo ele coloca aqui, então é uma coisa que não é... É uma coisa muito forte, é uma coisa, sabe, que nós devemos vivenciar, procurar vivenciar. E por que não vivenciamos? Aí ele coloca aqui mais embaixo, cadê, aliás? Sim, eu vou colocar aqui em algumas perguntas, que é melhor ir nessas perguntas, porque aqui foi agradecido a ele, a São Vicente, a bela e boa comunicação, mas eu acho que nas perguntas a gente vai dar o tempo que a gente tem aqui para refletir. Então, eles fizeram algumas perguntas, né? Permitireis que formulássemos algumas perguntas complementares a respeito do que acabaste de dizer? Aí ele, né, se colocou aí com todo o interesse, né? Um desejo muito grande de esclarecer a ele. Aí as perguntas que eu achei maravilhosas, perguntas. Aí colocou: pode-se entender a caridade de duas maneiras: a esmola propriamente dita e o amor semelhantes. Quando disseste que era necessário que o coração se abrisse à súplica do infeliz que nos estendesse a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quiseste falar da caridade do ponto de vista da esmola? Sim, mas aí ele não quis dizer, né, que seria isso aí seria somente naquele parágrafo, né? Então, assim, isso aí pode ser levado não somente para a questão da esmola, né? Mas da caridade no sentido mais amplo, né? Não somente material. Dissestes que era preciso deixar a justiça de Deus a apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar a vida no trabalho honesto será estimular o vício e a preguiça. Isso aí é muito comum a gente ouvir falar isso hoje nos dias atuais. Né? As pessoas dizem: isso vai estimular, né? Dar alguma coisa, né? Dar uma coisa material, um benefício. Aquela pessoa vai, né? Vai ficar preguiçoso, não vai querer trabalhar, né? E vai ficar viciado naquilo, não vai mais querer fazer outra coisa. Aí, se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se ao infinito, em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Né? Aí tem uma parte aqui que ele fala, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, a parte que eu... Pronto. Aí tem outra pergunta aqui, né, que eu achei interessante. Né? Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita? É outra questão também nessa pergunta. Então, o modo é muito importante. Né? Aí, como eu falei aqui no início, né, a ostentação, você dá para aparecer. Né? Eu conversei, só para ilustrar aqui, rapidinho, eu estava conversando com um amigo, né, que ele trabalha para uma pessoa que ele disse que nunca sabia das coisas que ela fazia. Né? E uma vez ele estava conversando com outra pessoa, a pessoa disse assim: fulano, aí citou o nome da patroa dele. Fulano de tal, tal, tal. Ele disse: eu sei que conhece fulano, isso aí, minha patroa. Ele: pois é, uma vez eu estava precisando muito, né? E ela pegou, me ajudou, né? Me ajudou, porque eu estava financeiramente. E ela disse o seguinte: ela disse: eu vou lhe ajudar, mas fica só entre nós. Interessante, só entre nós. E aí, no entanto, olha bem, ela disse que ninguém sabe na empresa. Ninguém sabe na empresa o que a mulher fez para essa outra. E ela já fez muita coisa. Ele diz: ninguém sabe. Eu estou sabendo porque a mulher me falou. Ela acabou me contando. Então, tem pessoas que faz a caridade, né? Mas não quer aparecer. É como dizer assim: eu estou fazendo ali um benefício, que isso aí não é para ser visto pelos outros. Então, dizer assim, que eu não faço para os olhos dos homens, eu faço para Deus. Né? Então, assim, e o interessante é que eles falam bem assim: olha bem,
eu vou contar uma coisa para você, só para terminar. E aí outra coisa, eu trabalho com ela. E ela, assim, eu estava procurando uma casa, e aí ela tem muita casa de aluguel. E ela disse, Fulano, se você enquanto estiver trabalhando comigo, você vai ficar na casa. Não precisa pagar, não. Tá bom? Você pode ficar lá. Quando você estiver aqui, você vai ficar. Então, ele é funcionário. E a mulher ainda, por ser uma pessoa tão boa, entendeu? E ela só falou para ele, mas ele disse que só ele e ela sabe. Né? E ele me contou, que ele me conhece, ele sabe. E ela pegou, disse que, assim, ele, quando ficasse, ele ia poder estar ali ajudando. Então, sim, são essas coisas. O modo é muito importante. Então, há uma coisa de você fazer filantropia e você fazer caridade. Tem pessoas que, às vezes, estão lá para a rede de televisão, faz um serviço com muita gente, mas, no fundo ali, a pessoa quer, né, às vezes, dizer assim, eu estou fazendo isso, a instituição disso está fazendo, quem é o responsável? Né? Não que o bem não seja divulgado, mas tem pessoas que, às vezes, só ficam do orgulho. E outro ponto também, só para terminar agora, meu tempo deve estar já chegando, né, Gramar? Pessoal, todo mundo. E assim, o seguinte, é um ponto interessante, assim, deixa eu lembrar aqui, fugir da memória. Assim, a questão de você, assim, aparecer, né? A gente vai ter vários exemplos do próprio Evangelho, e o próprio São Vicente de Paulo nos chama a atenção. Olha só, tem um Evangelho. Por que esse livro por que essa obra é tão deixada de lado? Está lá, né? Jesus e teus exemplos, as suas parábolas, as suas mensagens, o óbito da viúva, né? Que Deus, de tudo que ela tinha, né? Não sem ostentação, sem querer aparecer. Tem outras passagens de Jesus também, né? Que ele pediu assim que não contassem, né? Que a gente fizesse apenas com o nosso coração. Então, assim, são muitas coisas. Então, ele chama atenção para isso. E tem várias questões aqui nessa mensagem que eu apenas fiz um apanhado, né? Ele até lembra que vossa mão direita não sabe o que faz vossa mão esquerda, né? Aí ele vai trazer, aí essas questões aqui, as respostas, vai trazendo, né? Ele vai dizendo o que é caridade. Então, a gente já vai vendo a caridade num sentido diferente do que muitos pensaram, né? Ainda fica na caridade que é esse sentimento, né? Que cada um fica consigo mesmo e que cada um vai espalhando e que a ação de Deus é uma ação assim que não faz alarme, né? Não faz. A ação de Deus ela vai suavemente, né? Fazendo o bem, né? Ajudando, né? Indistintamente, sem ostentação, né? Porque o que vale, né? São as conquistas que é para o espírito, que não precisa ser mostrado para ninguém e nem ser reconhecido pelos homens e mulheres, assim, né? Precisa divulgar o bem, mas que isso daqui é uma conquista nossa, espiritual, que é um alimento que precisamos daqui da frente, né? Para a nossa caminhada evolutiva, e esse alimento é tudo que nós precisamos desenvolver, né? Buscar, para dar sentido à nossa vida. É só isso, passei do tempo? Passou, amiguinho, passou. Passei, você não falou, Cristiane. É que eu fico sem graça, eu vou falar, gente. Eu vou começar a falar 2 minutos antes de terminar, eu vou falar 2 minutos, depois eu falo, pronto. Tá mais com você, meu amigo. Bora lá. Desculpa. Beleza, gostaríamos de dar das boas-vindas a Luiz, né? Mais uma vez, aí nós estamos presentes com nosso irmão Kleber, que é da cidade de Juazeiro, nosso irmão Julivan, também da cidade de Juazeiro, nosso irmão Vivaldo, da cidade de Jacobina, nossa irmã Lala, também é de Jacobina, Cristiana e Gilson, de Palmas, Tocantins, e Graça, de Jacobina. E eu do mundo. Eu agora estou em Feira, amanhã vou para Baixa Grande, depois para Jacobina e 3 dias depois em Juazeiro. Então, eu sou meio cigano, viu? Mas vamos nos lembrar, nesses artigos apresentados pelos meninos, nós estamos na Revista Espírita de 1858, precisamente no mês de julho. Mas vamos voltar um pouquinho atrás para a gente refrescar a memória sobre a cronologia da publicação das obras kardecianas.
Primeira obra lançada, Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Apenas com 501 perguntas. Foi a primeira edição. A segunda ou terceira edição, não tem referência historicamente da segunda, mas sim da terceira, que foi em 30 de março de 1860. Mas como nós estamos em julho de 1858, a edição definitiva do Livro dos Espíritos não foi lançada ainda. Isso é interessante para a gente se situar, né? Para a gente perceber, contemporaneizar, fazer a contemporaneização da obra que a gente está estudando. Para a gente perceber que a Revista Espírita teve uma importância tão grande que ela foi o laboratório para Kardec construir as 5 obras consideradas como Pentateuco. Então, na primeira, logo quando ele lançou 501 perguntas, muita coisa não tinha. Por exemplo, a escala espírita que nós estudamos já no mês de abril. Na escala espírita foi importante, depois ele pegou a escala espírita, levou para o livro Instruções Práticas, que foi lançado em 1858, que depois ele substituiu pelo Livro dos Médiuns em 1861, e depois, na segunda edição, ele já trouxe a escala espírita para o Livro dos Espíritos, que está a partir da pergunta 100, que é algo fundamental, indispensável para a gente ler, para a gente entender, porque, inclusive, nós vamos citar isso aqui. Em março de 1858, eu acho que esse grupo estudou, se eu não me engano, parece que foi Gilson, foi Kleber que apresentou, Júpiter e alguns de outros mundos. Acho que alguém do grupo apresentou. O que é que Kardec traz? Kardec vem trazer que o mundo, isso no artigo de julho, ou no artigo de março, me perdoe, foi quando ele veio tratar primeiro sobre Júpiter. Quando ele veio tratar, porque na primeira edição do Livro dos Espíritos ele não falou nada. Na segunda edição, na pergunta 188, Kardec vai colocar apenas uma nota, só uma nota falando dos mundos habitados, que a Terra era o menos avançado do que Júpiter, que Marte era mais atrasado do que a Terra. Porque vamos nos lembrar que um dos princípios básicos do Espiritismo é que pluralidade dos mundos habitados, que Kardec, inclusive, vai levar lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de 1854, com há muitas moradas na casa do Pai. Mas pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos do Espiritismo. E aí, por isso que ele vai dizer aqui, em março de 1858, ou seja, no terceiro mês da Revista Espírita, ele vai dizer assim: o mundo dos espíritos é composto das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, ou seja, de outros mundos. Mas no Livro dos Espíritos, na pergunta, quando ele vai tratar, na pergunta 56, no item pluralidade dos mundos, isso aí não estava na primeira edição, só veio para a segunda edição. Veja que é interessante a gente entender essa cronologia. Kardec vai perguntar assim: é a mesma constituição dos diferentes globos? E eles vão dizer: não, de modo algum se assemelham. Na 58, ele vai fazer aquela analogia com os peixes. Se jamais houvéssemos visto peixe, não compreenderíamos, pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Por que é que eu estou fazendo essa introdução para vocês? Para que a gente possa entender esse artigo que irá falar sobre as habitações de Júpiter. Aí agora já vamos chegar nele, agosto de 1858. Kardec vai trazer um artigo que fora publicado por Victorine Sardou. Quem era Victorine Sardou? Victorine Sardou, um dramaturgo, um escritor francês contemporâneo de Kardec, muito novo na época, é verdade, mas que já fazia sucesso na cultura parisiense, e ele aderiu ao espiritismo. Inclusive, lançou algumas peças sobre Marte, ou melhor, sobre Júpiter, sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre informações dos espíritos, lançou algumas peças teatrais nos teatros franceses daquela época. Olha que ousadia ele fazer isso em 1860,
58, 59, 1860. Então, Victorino Sador era adepto do espiritismo e era uma pessoa inteirada na cultura francesa. E aí Kardec veio e publicou na Revista Espírita esse artigo de Victorino Sador. E Victorino Sador veio trazer a informação dos espíritos. Olha como é que Victorino Sador começa o artigo. Ele vai dizer assim: para certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, e aqui não cogito de outras, ele não estava falando dos ateus, dos incrédulos, ele estava falando que para aqueles que acreditavam na existência dos espíritos, inclusive alguns espíritas, deve ser motivo de espanto, como a nós, os espíritos têm as suas habitações e suas cidades. Isso aí é panos para mangas, que a gente já vai discutir lá na frente, se nosso lar é um mito ou não, se é verdade ou uma criação de André Luiz, porque Kardec vai falar lá na frente que não existe locais circunscritos no mundo espiritual, está no Livro dos Espíritos. Pimenta para a gente discutir lá na frente. Cristiano já participou de algumas discussões dessa no outro grupo. Aí ele vai dizer, olha, piada seja, quer dizer, mas aí ele tira o corpo fora. Olha, Victorino Sador foi o médium que recebeu essas mensagens. Victorino Sador, junto com a senhora Costel e junto com Vitor Hugo, foram os médios que receberam mais mensagens. Foram os 3 médios que receberam mensagens sobre os mundos habitados, sobre Júpiter, sobre Marte, sobre Mercúrio. Tem várias mensagens, mas principalmente Victorino Sador foi o que mais recebeu. E o espírito que mais deu informação foi o espírito Palissy e Mozart. Foram os espíritos que mais trouxeram. E ele vai dizer, piada, seja, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, Victorino Sador saiu de baixo logo de, ó, isso é informação dos espíritos, principalmente do espírito Palissy, que é o que ele vai citar aqui, né? E do espírito Mozart. E ele continua dizendo, olha, esse planeta chamado Júpiter só é habitável por bons espíritos. Vamos nos reportar à escala espírita. Por isso que é interessante a gente ter sempre em mente a escala espírita. Kardec, para facilitar a compreensão da gente a respeito da progressão espiritual, trouxe a escala espírita dizendo que os espíritos podem ser divididos em três categorias, ou em 3 ordens. Primeira ordem dos espíritos puros, dos espíritos puros. Segunda ordem dos bons espíritos. Terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E ele faz a descrição e divide essas ordens em classes. Sendo que a primeira ordem, que é dos puros, não tem nenhuma classe, porque já atingiu a pureza. Mas dos bons espíritos, Kardec vai fazer divisão, embora diga que ali prevalece mais o bem do que o mal. E aí, Victorino Sador vai dizer logo, se Júpiter só é habitável por bons espíritos, não se seguem que sejam todos do mesmo grau de excelência entre bondade do homem simples e a do homem de gênio. Pode contar-se muitas nuances, ou seja, lendo a escala espírita, a gente vai perceber que ele subdivide essa ordem dos bons espíritos em classes. Alguns que são espíritos que desenvolveram mais o lado da moral, outros o lado da ciência, né? Mas são bons espíritos. Então, é interessante que a gente perceba isso. E ele vai dizer que mesmo em Júpiter, nós vamos ter espíritos que pertencem à mesma ordem, mas a várias classes. E ele continua fazendo a descrição, tendo por base as informações do espírito Palissy. O corpo desses espíritos, como aliás de todos os habitantes de Júpiter, é de tão pouca densidade que só pode ser comparada à dos fluidos imponderáveis, ou seja, ele traz informação de que a composição física ou fisioquímica dos habitantes de Júpiter é diferente dos nossos. Olha aí, batendo certo com a informação de Kardec, daquela pergunta que a composição, da pergunta 54 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos vieram dizer para Kardec que
a composição é diferente, que cada planeta tem uma composição diferenciada. Justamente quando ele diz, é a mesma constituição física, ele diz, não é a mesma constituição, é outra constituição. E ele continua mais na frente falando sobre, né, os animais, embora tenha uma certa divergência, que ele vai dizer, vai citar em algum momento aí, o espírito dos animais de Júpiter. Nós vamos ver no livro dos espíritos, Kardec dizer que o espírito, que o animal não tem espírito, é apenas um princípio inteligente. Desculpe, é um princípio espiritual. Ele vai falar que é um princípio espiritual, que inclusive fica numa espécie de estado de erraticidade, que logo depois da morte do animal, aquele princípio é recolhido pelos espíritos e colocado no novo corpo. Ele vai reafirmar isso no livro dos Médiuns, no capítulo das evocações. A gente vai fazer só essa observação aqui, quando ele vai dizer que no mundo espírito, que os espíritos dos animais. Isso aí não bate com as informações de Kardec. E aí ele vai dizer, né, fazer referência a essa escala dos animais, dizer que esses animais, como ele diz, se designarmos pelo nome de animais os seres bizarros que ocupam os limites inferiores da escala, é que os próprios espíritos admitiram esse uso. Quer dizer, ele não tem muita certeza disso, mas ele diz, os espíritos destinados à animalidade se chocam com Kardec aqui. Eu não sei porque Kardec deixou passar isso. Kardec deveria fazer alguma observação. Aliás, falta 3 minutos, Cristiana? Falta quanto para mim? 3 minutos? Não, e tá certo. Muito bem. Eu vou dar uma pulada aqui em algumas coisas, que é muita coisa, e ele vai falar a respeito de duas cidades em Júpiter, a cidade baixa e a cidade alta. A cidade baixa é justamente onde fica aqueles espíritos um pouco menos evoluídos que estariam responsáveis pelas atividades materiais. Onde ele vai dizer, descreva a cidade terrestre de um certo modo material, cidade das ocupações planetárias, enfim, aquela que chamamos cidade baixa. Tem suas ruas, ou melhor, os seus caminhos traçados para o serviço interno. Tem suas praças públicas, seus pórticos, suas pontes. Mas a cidade inteligente é a cidade espiritual, a verdadeira Június. Enfim, deve ser procurada no solo, ela está no ar. Aí ele diz que tem 2 cidades, a cidade baixa e a cidade alta. Na cidade alta habitam os espíritos bons, espíritos que estão numa categoria melhor. Mais na frente, no outro artigo, esse espírito Palisse vai fazer um desenho da morada da casa de Mozart. E é uma controvérsia muito grande aí, que lá na frente é que a gente vai discutir. Não vou deixar para discutir isso hoje, não. Mas ele continua dizendo, para fechar, fazendo descrição a respeito, por exemplo, da cidade que é Június, que é a cidade alta, quando ele diz, é nesse instante à noite em Június que me acho sentado à distância, numa dessas flores de ar que se abre aqui a claridade de nossas luas, a meus pés dormita toda a cidade. É meio romântico isso, viu? Honestamente, eu acho meio romântico essa descrição, embora eu acho, na minha opinião particular e pessoal, eu acho que realmente os mundos são habitados, que Júpiter é habitado, como Marte, como outros mundos, mas eu acho meio romântica essa descrição do espírito, e que Kardec não deu tanta importância, que deixou aqui e não levou para as outras obras. Ele não levou para as outras obras, nós vamos ver na Gênesis algumas referências, no livro dos Médiuns alguma referência, mas muito pequena, muito pouco. Quem deveria apresentar esse artigo era o arquiteto Kleber, porque ele vai falar da arquitetura das casas de Júpiter, vai dizer a casa tem 4 faces, como as nossas, mas seria um erro considerar isso como regra geral. Kleber, eu queria até você, como arquiteto, falasse depois alguma coisa aí sobre essa questão da arquitetura de Júpiter, viu, meu amigo? É sua área. E ele continua fazendo a descrição, e no final ele vai dizer, quanto à morada aérea de Mozart, cabe aqui apenas constatar sua existência. Os limites desse artigo não permitem que se estenda sobre o assunto.
Aí é o que eu falei, depois ele vai trazer um artigo falando da Casa de Morto e um desenho na revista física. Aqui não, mas na revista física tem isso. Eu tenho uma revista física que tem. É uma psicopictografia, porque Victorino Sador fazia esses desenhos. Aí, ó, Kleber mostrando aí, ó. Kleber mostrando aí na revista física tem essa quadra, tem essa casa de Mozart. Acabou o tempo? Aí, ó. Tá vendo? Eu não posso nem falar mais, tá vendo, gente? É ela a culpada, Cristiana. Beleza? Bom, agora nós vamos dividir o tempo, 3 minutos para cada. Depois a gente volta para quem apresentou, 2 minutinhos para cada um. Eu só brinquei, Vitor Marco, com um comentáriozinho do lado. Kardec não levou para as obras, mas também não falou nada depois. Tem muita artigo que ele fala depois, tá? Mas eu tenho meus problemas com Júpiter, mas tudo bem. Vamos começar então na ordem assim. Kleber, Vivaldo, Gilson, Graça, Lala, aí Luiz, 3 minutinhos para cada. Falei todo mundo, gente? Vocês guardaram a ordem? Eu vou escrever aqui. Kleber, Vivaldo, Gilson, Graça, Lala, Luiz, e depois a gente volta para quem apresentou 2 minutinhos. Se der tempo, a gente redistribui, tá bom? Só que para vocês é 3 minutos para cada comentar. Vamos começar com o Kleber? Ativa seu áudio, Kleber, tá desativado. Ok. Quando eu comecei a ler a Contradições da Linguagem dos Espíritos, e eu li umas 2 vezes, eu fiquei impressionado com a clareza com que Kardec nos mostra das consequências que tem o indivíduo saber conhecer a linguagem dos espíritos, e ele coloca como a escala espírita como fosse um guia, um manual para que a gente pudesse entender. E aí ele vai descrevendo, fazendo várias comparações, nos mostrando a importância do estudo continuado, sério, a paciência para que a gente possa ter um conhecimento bem aprimorado para poder entender essas comunicações espirituais e não ser enganado. Ele chega a falar dos espíritos inferiores que eles são tão hábeis que eles, quando vão nos buscar para influenciar ou falar, eles buscam as nossas crenças, as nossas ideias supersticiosas, inclusive eles nos fazem um processo de, como é que se dizer assim, eles percebem e vê as nossas necessidades, o que a gente gosta, e daí manipula de tal maneira aqueles que não conhecem e que podem ser enganados por ele. Mas ele fala também, além de falar, ele também fala dos espíritos sérios, que os espíritos sérios também têm maneira diferente de abordar. Se ele, o espírito sério, sábio, encontra alguém resistente pelas suas crenças, a informação do Evangelho de Jesus que ele quer passar para aquela pessoa, ele não vai de encontro ao conhecimento e às crenças desse indivíduo. Ele prefere, como diz Kardec, fazer com que essas pessoas se transformem em boas pessoas, para que, sendo influenciado a agir no bem, ele vá gradativamente saindo daquela posição radical. E ele faz até o comentário como as pessoas lá do Oriente, muçulmanos e outros tipos assim mais radicais. Ele também fala que, e isso me impressionou, assim, eu imagino como foi incrível para essas pessoas lerem pela primeira vez essa leitura, porque ela deixa com uma clareza o que fazer, como entender, como agir, até nas reuniões mediúnicas. E se eu tivesse lido isso quando eu comecei com as mediúnicas,
eu teria evitado vários precalços de dificuldades, porque a clareza com que Kardec coloca esse entendimento é impressionante. Já acabou o tempo? E aí a caridade, Vicente de Paula, terminou o tempo? Terminou o tempo, não? Terminou. Tá bom, tá ok. Obrigado. A gente tem que estender o tempo desse estudo, gente. Vamos lá, Vivi. Ou então coloca um relógio maior, com uma hora com mais de 70. Já que o nosso amigo aí pulou a caridade, falta de tempo, eu também vou pular que a explanação foi bem coerente à parte da caridade. Eu acho que essa hoje não vou comentar, não. Vou comentar sobre o artigo de Júpiter, né, que o Tamar comentou e quase no final não deu tempo para ele terminar como queria. Eu acho que fica claro que no Livro dos Espíritos, que quando ele pergunta se todos os globos são habitados, e a resposta foi clara e simples: todos são habitados. Então, aquele que estuda a doutrina espírita não tem mais que estar cogitando se há ou não mundo desabitado. Seria uma incoerência a inteligência suprema do universo colocar um mundo que não servisse para nada, né? Então, todos são habitados, como diz no Livro dos Espíritos. E, claro, todos têm as suas nuances, as suas diferenças. Há mundos melhores que a Terra, com espíritos mais adiantados que nós, e mundos com espíritos menos adiantados. Isso é natural. E, nesse caso aqui específico de Júpiter, também não quer dizer que todos os habitantes desse mundo seriam da mesma nuance, todos iguaizinhos. Como aqui na Terra há várias nuances, há aqueles um pouco mais adiantados, outros menos adiantados. Então, isso é natural que também lá, muito embora, no geral, são todos espíritos já considerados espíritos bons, né? Não tem as mazelas que nós temos aqui no nosso planeta, mas há ainda as diferenças entre eles. Eu só não concordei ali no que colocou ali, a questão de, acho que foi até por um erro, quem sabe até de digitação, colocou o espírito dos animais. No Livro dos Espíritos é claro, Deus criou o espírito, o animal não tem espírito. Então, não poderia ter o espírito dos animais. Seria um princípio espiritual, não um espírito como o ser humano encarnado é. Senão, nós poderíamos admitir que o homem no passado já foi um animal irracional. E, na realidade, é colocado que Deus criou o espírito. Nós nascemos simples e ignorantes e seguimos na escala espírita até a posição que estamos hoje no planeta e vamos adiante para aqueles que se esforçaram um pouquinho e vamos ficar parados daqueles mais preguiçosos e assim vamos seguir na nossa jornada. Mas não vamos retroagir. Então, esse é apenas o ponto que eu discordei aqui da colocação. Pode ter sido até um erro, uma falha que teve, né? Em todas as obras que nós vemos aqui falar do espírito, não coloca em algum que o espírito chegou a habitar um corpo de um animal. Pelo menos eu não vi nenhuma obra que seria o corpo de um animal como nós conhecemos aqui na Terra. Então, quanto a Júpiter ser habitado, tranquilamente, como todos os mundos estão na progressão, como os próprios espíritos dizem, nós podemos imaginar a suprema inteligência, a bondade do universo inativo, um segundo que seja. Não, todo o tempo ele está criando. E se ele está criando, há mundos que são reservados a espíritos iguais a nós, muito embora com a atmosfera diferente da nossa, mundos superiores a mundos inferiores. E é assim que sigamos nossa jornada evolutiva. E nós não podemos esperar que um belo dia vai aparecer aí um outro planeta com as mesmas condições físicas dos nossos. Eu acho muito difícil, já que essas nuances de cada atmosfera, de cada planeta, o espírito molda o seu perispírito para aquele planeta que ele vai habitar. Então, se os homens continuarem procurando, como estão atualmente, vida em outro planeta, mas igual à da Terra, com água, com oxigênio, com isso, não vai achar nunca. Porque esse modelo aqui é para nós, espíritos encarnados no planeta Terra. O que impede de que em outro lugar, por exemplo, o ar que se respire seja
o sulfato de alumínio, o hidrogênio ou outro gás mais combustível ou menos combustível, por aí afora. Até mesmo o que nós chamamos aqui de ácido, de soda e por aí mais. São todos os tipos de gases que são diferentes em cada mundo, e se tem alguma notícia, e que é natural. Aqui nós temos, no nosso próprio planeta, temos locais que tem vulcão ainda, que é lá do centro da Terra. Tem outro lugar que é muito sal, que não nasce nada. Tem outro lugar que é um pântano encharcado o tempo todo. Temos água salgada em boa parte e água doce em outra parte. Gelo nos polos e calor intenso nos desertos. Então, nós vemos quantas nuances tem na nossa casazinha, nessa casa azul tão bonita que chamamos de planeta Terra. Imagine em outros locais quantas nuances não vai ter para o espírito habitar. Da mesma forma que nós conseguimos nos adaptar nos diversos cantos do planeta. Seu tempo, Vivaldo. Porque estamos habilitados para isso, vamos nos adaptar também ao tempo daqui para frente e falar outras coisas mais. Muito obrigado. Bem, pessoal, eu acho que essas apresentações foram muito bem feitas. Eu quero fazer algumas reflexões só com relação... Vocês estão ouvindo bem? Vou tirar esse... Agora melhorou, estava ouvindo mesmo. Eu quero fazer só algumas reflexões com relação ao primeiro tema, quando foi colocado. Nós já observamos durante os estudos espíritas, as obras básicas, principalmente, essa diversidade que nós nos encontramos aí. Nós estamos todos no mesmo nível de evolução, porém, dentro desse nível, com uma diversidade muito grande de aptidões e de evolução também. Então, tem muitos de nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, ainda não nos preocupamos com a verdade, não nos preocupamos com a coerência, com a responsabilidade. Então, realmente, há uma diversidade. Então, a caridade, eu gostei muito que o Julivan, ele colocou muito bem o fato de nós fazermos a caridade. A importância que é nós fazermos a caridade, a importância que é nós executarmos o ato de caridade. Mas nós colocamos que executamos os atos de caridade e ainda gostamos de deixar a mão esquerda ou dar importância aos nossos atos, isso vem um certo grau de evolução, nós ainda não somos caridosos. Isso é que nós temos que trabalhar. E quando nós conseguirmos atingir esse patamar de sermos caridosos, não estarmos caridosos, Gilson, desliga sua câmera. A diferença é só muito um pouquinho, grande. que talvez fique melhor, está travando. A caridade, ela passa... Como é que é? Deixa eu tirar, então, o vídeo. O vídeo. Tira o vídeo que eu acho que vai ficar melhor. Sim. Deu para entender essa questão da caridade? Eu acho que uma coisa é nós estarmos fazendo caridade, outra coisa é nós sermos caridosos. O objetivo é nós conseguirmos chegar ao patamar de sermos caridosos. Porque fazer a caridade é muito importante. Mas enquanto nós estivermos buscando observações, buscando elogios, a nossa caridade ainda é uma caridade falha. Eu estava dizendo, quando vocês falaram que estava ruim o som, é que uma coisa é nós sermos caridosos e outra coisa é nós fazermos a caridade. O objetivo nosso é sermos caridosos, porque quando nós formos caridosos, as nossas ações de caridade, elas serão tão naturais que nós não precisaremos estar mostrando. É uma coisa natural, é a essência que nós conseguiremos emanar. Com relação ao terceiro tema, que seria o tema que eu teria que falar e que eu não tive competência, que o Itamar falou muito bem, e o Vivaldo colocou aí
essa diversidade, realmente, os planetas habitados, cada um traz uma característica atmosférica. Cristiano, você está beijando o telefone aí ou você está mostrando para mim que meu prazo está vencendo? Eu estava te mostrando que seu prazo venceu, engraçadinho. Já venceu? Não, então tá bom. Então segue o baile. Bom, gente, eu começo pela caridade, né? Se a gente for observar, a caridade, ela é o carro-chefe da doutrina. O evangelho está recheado dessa palavra, né? Então, assim, Julivan colocou, e super importante, o modus operandi, né? Porque a forma como se faz a caridade é extremamente importante. Tem uma frase, isso é bíblico, gente, diz assim: dê conforme o impulso do seu coração, né? A caridade, ela não pode ser condicional. Eu te dou aquilo se você fizer isso, né? Porque quando a gente impõe, quando a caridade ela é feita de forma condicional, a gente está humilhando o outro, né? A gente está colocando ela de uma forma... E eu não me refiro só à caridade material, não, né? A caridade, o apoio mesmo, qualquer tipo de caridade, seja material, seja, enfim, você ouvir, você ser ombro, mas às vezes você não está ali inteiro. E quando você coloca uma condição para que você desempenhe o seu lado caridoso, né? Isso não é caridade, isso é uma aparência, né? E isso nos leva a refletir. Tem um caso que é muito simples. Tinha um grupo visitando um orfanato, e lá eles observaram que as crianças tinham um semblante triste, elas eram tristes. Então, a equipe, né, que estava se propondo a fazer um trabalho ali naquele espaço, eles perguntaram aos dirigentes do orfanato: mas por que essas crianças, os semblantes delas, elas têm brinquedos? Têm. Tem alimentação adequada? Tem. O lugar onde elas dormem, né, são aquecidos? São. Tem brinquedos, tudo. O que é que falta? Amor. Né? O que é que falta? Amor. A caridade é uma vertente que está muito próxima e ligada ao amor. Não tem sentido se a gente não fizer isso com o coração desprovido de qualquer, como foi citado, né? A gente não faz uma caridade midiática, a gente não faz uma caridade para mostrar o outro, ou vai para o sopão porque é espírita e está lá, não, meu dia de sopão. Mas o quanto a gente está colocando, né, de nosso, de espontâneo, e do que a gente tem vivenciado, principalmente e sobretudo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem passagens lindíssimas, uma especialmente que me toca, né, é a mãezinha que ensina a filha a tecer as roupinhas, porque vão sair num dia de chuva, um dia de frio, para distribuir aqueles agasalhos. E aí a filha pergunta: mas por que nós não compramos e a gente distribui? Não, porque as mãos que teceram têm muito mais amor. Concluiu, né? Acabou meu tempo, né, Cris? Ok. Então é isso. Não tem sentido se a gente fizer uma caridade aparente, mas tem que ser em essência mesmo. Ok. Então, acho que só falta eu, né, gente? Eu vou continuar com a câmera fechada, porque está ruim minha internet. Eu vou seguir o que estava sendo, né, colocado sobre caridade. Lala, você parece que leu as mesmas coisas que eu.
Eu não tenho muitas leituras, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que eu trabalho, né, no Centro Espírita. Então, quando falou em caridade, eu lembrei logo do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E esse capítulo tem tudo a ver com o que foi apresentado, por sinal, bem apresentado. No início do texto, do artigo de hoje, sobre caridade, dizia que toda a felicidade eterna está contida nessa máxima: amai-vos uns aos outros. Então, nessa palavra amar, contém muitas coisas, inclusive a caridade. Também fala nesse artigo a questão de cuidar, que é um dever nosso ajudar nossos irmãos. E fala também, lembra-nos também, que é a caridade que é através dela que se pode, não fala nessas palavras são minhas, que pode ressachar a chaga do egoísmo. Então, é realmente algo muito importante, e como o Lala lembrou também, não há só a caridade material, porque muitas vezes as pessoas fazem caridade do material, muitas vezes daquilo que lhes sobra. Né? E mesmo na material, a caridade é você repartir. Mas eu penso que maior que a caridade material vai mesmo pela questão da caridade moral mesmo. E para mim, agora seja uma coisa minha, a maior caridade é você doar o seu tempo. Porque o que nós temos de mais importante é o nosso tempo, porque ele se esvai, né? A gente vai vivendo, o nosso tempo vai diminuindo. Então, doar nosso tempo, a ser paciente. E eu ainda acredito que a gente, para ser caridoso, não precisa sair de casa, não precisa sair procurando ninguém. As pessoas que necessitam de caridade, às vezes elas estão dentro de nossas casas, que precisam do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa paciência. O que a gente vê muito hoje é que as pessoas não têm paciência com as crianças, com os idosos, com os mais velhos, né? O jovem mesmo de hoje, ele é muito egoísta, não se preocupa muito. Então, o mundo, de uma maneira geral, eu acho que é muito egoísta. Uns não cuidam dos outros. Muitas vezes as famílias cuidam só dentro de sua própria família e não olha além da família. Então, eu acho que é muito importante essa reflexão sobre caridade. Agora, Itamar, eu gostaria tanto de saber mais, de ouvir você mais sobre, eu tinha anotado aqui umas coisas, sobre a sua fala, de habitações de Júpiter, né? Do planeta Júpiter, porque eu acho isso aí uma coisa meio esdrúxula, mas você até já explicou, né? Que do tempo se torna o tempo, a questão da revista, que foi o prenúncio de estudos para outras, né? Para outros escritos, etc. Tal. Mas eu sempre, toda vez que falo nisso, porque eu não sei praticamente nada sobre isso. Então, eu tenho muito interesse em saber mais. Só isso. Ela marcou o tempo. Gente, 3 minutos ela parou. Luiz, você, amigo. Oi, Cristiana. Eu vou agradecer e, por enquanto, eu vou ficar observando aí alguns encontros, tá? Depois eu estou começando agora. Tranquilo. Obrigado. Fique à vontade. Aqui sobrar tempo não só, todo mundo quer falar. Vamos aqui, daqui a pouco você está brigando por causa de tempo aqui também, você vai ver. Acho que dá para a gente voltar 2 minutinhos para quem expôs e depois a gente deixa livre, se sobrar alguns minutinhos aí para alguém comentar, complementar. Olha, eu vou falar também, que delícia, adoro, achei que eu não ia voltar a falar. Pessoal, eu queria falar uma coisa assim, que eu acho muito bacana. Esses dias eu fiz um estudo mais sobre caridade e eu cheguei a refletindo muito sobre caridade,
Eu acho que nós, espíritas, sabemos da importância da caridade, mas nós ainda vemos a caridade como um acessório. E a caridade não é acessório. Kardec, 10 anos depois dessa revista espírita, na linda revista Mensagem que ele deu no dia dos comemoração do Dia dos Mortos, na revista de 1868, ele fala uma frase que me marcou muito quando eu estava estudando para uma apresentação. E depois disso eu comecei a refletir diferente sobre caridade. Caridade não é algo opcional para a gente, não é algo que não é uma atividade que a gente possa fazer. Caridade é o que nós temos que aprender a fazer. Assim, olha o que ele fala sobre caridade na revista de 1868, 10 anos depois dessa. A caridade é a alma do espiritismo. Um ano antes de desencarnar, um ano não, poucos meses antes de desencarnar dele, ali já com a doutrina espírita ali com aquele corpo todo formado, ele fala que a caridade é a alma da doutrina espírita. Então, assim, eu achei isso formidável, me levou a uma reflexão assim, não é todo o conhecimento científico, não é a comunicação com os espíritos, tudo isso é para levar para a caridade, que é a âncora para a salvação, que é a nossa reforma, a nossa melhoria. Então, acho que nós ainda estamos nós estamos atentando a esse aspecto, sabe? Nós nos tornamos profundos estudiosos da doutrina e, às vezes, deixamos a caridade para uma prática acessória. E esse texto de Kardec, em especial, me despertou muito para isso. E esse texto de São Vicente, também, só para lembrar, né, para registrar que eu tenho 5 segundos, ele está lá no livro, parte dele foi levada para o Evangelho, lá no capítulo 3, acho que até Julivan citou isso, né? Então é isso, pessoal, só essa observação que eu queria fazer, uma coisa que eu sinto, assim, que a gente leva a caridade como um acessório, caridade é o negócio, é o X da questão, eu acho. Aí o próximo aí é Julivan, 2 minutinhos. Na verdade, também, assim, eu acho assim, muito interessante, né? Achei muito interessante sobre as linguagens dos espíritos, as contradições. Eu sei que eu acho interessante que no início, né? Eu acho assim que assim, o espiritismo ele não fugiu à regra de todas as ciências, né? Quanto à questão de encontrar sempre contradições, né? E é interessante, porque a gente acha assim, o espiritismo, parece que o espiritismo não passou porque outras ciências passaram. Mas o espiritismo, ele está na natureza, né? Mas para se propagar, né? Cristiano deixou bem claro aí também, né? Para se propagar, no caso, foi preciso passar pelo crivo também dos homens e mulheres, né, que começaram a fazer seus julgamentos, né, tomar suas conclusões. Mas, assim, uma coisa que nós sabemos é que, como está na natureza, o espiritismo, por mais que haja certas contradições, né, essa faz parte, né, até chegar-se realmente nessa unidade, nesse trabalho que é hoje, né? Então, imagine, se nós hoje estamos aí assim, encontrando hoje um maior esclarecimento, né? Nós devemos o quê? A todo esse processo que foi se dando aí, né? Que o espiritismo que foram encontrados, né? Na linguagem dos espíritos, para a gente chegar também, né? A esses ensinos aí que nós temos hoje. Quanto à questão de Júpiter, na verdade, Júpiter já está com a gente aí, né, alguns meses, né? Já teve outros momentos de Júpiter. Mas, assim, eu acho que tem muita coisa para ser falada de Júpiter. Eu vou fazer igual Itamar. Tem coisas que eu vou esperar daqui para frente para a gente pensar sobre as moradias, sobre Mozart, né? A casa de Mozart, que a gente vai tirar de lá, né? Porque é estudo. Aqui é um estudo e, né, nós vamos, mas não tem muito o que falar ainda de Júpiter, não. A Márcia, Muritiba. Muito bem. Vamos só reforçando para a gente perceber, né, até uma dica para vocês, alguns já fazem isso. Quando a gente vai fazer a apresentação de algum texto desse, a gente vai aí no Kardecpedia, né, que tem auxiliado essa ferramenta maravilhosa,
que tem nos auxiliado muito. E quando a gente clica em cima aí, por exemplo, se a gente pega da caridade apresentado por Julivan, quando a gente clica, Cristiano já falou, Julivan também, é só para reforçar isso aí, ó. Kardec levou para o Livro dos Espíritos esse texto. Veja que isso em 1858. Se a gente está em 1858, ele vai levar o Evangelho segundo, vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo quando? 1864. 1864, exatamente. Então, em 1864, está lá, né, no capítulo 13º, no item 12, essa mensagem de São Vicente de Paulo. Então, veja que como serviu a Revista Espírita, está aí, uma prova 100% de que ela serviu de base para Kardec trabalhar com as outras obras posteriores. Por isso que é importante a gente estudar a Revista Espírita e fazer esse link, observar esses artigos, contradições. Vamos ver que Kardec levou muita coisa para o Livro dos Médiuns, como Cristiana falou, levou para outros, lá para outras revistas lá na frente. Então, esse link que estudando, a gente vai percebendo e a gente vai compreendendo. Puxa, pai, agora, essa mensagem foi recebida agora, olha, em 1858. Kardec passou o quê? 6 anos com ela guardada, para poder publicar ela no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Imagine a pilha de mensagens que não tinha na casa de Kardec, né? Eu fico observando lá quanta coisa, porque era tudo escrito, não tinha digitalizado como a gente hoje, né? Tudo escrito, imagine na casa dele, coitada de Amélie, né? Coitada da mulher que tem que conviver com aquilo tudo, e ele fazer a seleção, milhares de cartas que recebia, que a partir de quando lançou a Revista Espírita, vai recebendo cartas, e ele fazendo o link, fazendo a seletividade, fazendo isso que ele vai dizer, o controle universal, pegando essas informações, vendo essas contradições, dedicação. A gente, para dar conta do estudo desse aí, a gente quebra a cabeça. Imagine o trabalho de Kardec. Por isso é que a minha opinião pessoal, Kardec não foi apenas o codificador, né? Kardec foi um dos copartícipes da elaboração do Espiritismo. E eu ouso dizer que metade do Espiritismo foi obra de Kardec. Minha opinião pessoal. Minha opinião. Foi realmente um cara fantástico, maravilhoso, com bom senso. Nós vamos ver aí. Várias vezes que ele era atacado, ele não contra-atacava. Né? Um cara equilibrado, um cara estudioso, mas equilibrado. O bom senso encarnado, realmente, né? O cara fantástico. Então, vamos perceber essas nuances aí, desses links e desses textos correlatos, como Cristiana botou aí na tela. Só 21h30, infelizmente. Acho que a gente podia fazer, eu acho 1h30 pouco, mas tudo bem. Que a gente poderia falar mais, né? Os assuntos são muito bons. Mas chegamos ao fim, vamos encerrar. E vou colocar lá no nosso grupo já as pessoas que vão apresentar a semana que vem, né, naquela sequência. Alguma observação vocês falam, escolha dos nossos temas até terça, beleza? Então, vamos fazer a nossa prece, encerrar. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente? Graça, eu estava com saudade de ver você, parece. Você estava não tinha te visto mais cedo. Você está com um semblante muito tristinho hoje. Não, eu tomei vacina e estou aqui. Eu tomei vacina ontem, estou toda molinha hoje. O dia que eu tomei vacina eu também não fico muito boa. Mas depois vai ficar ótimo. Não, eu só estou muito assim, me sentindo com sono. Passei o dia meio sonolenta. Eu tomei ontem de tarde, então hoje eu fiquei meio sonolenta, meio... Estou com frio. Está explicado essa carinha. Você com a carinha muito tristinha, não é a Graça sem a Graça. Não, eu não estou tristinha. Mas já chega assim, ó. Não. Pois é, mas não é isso não. Eu estou até agasalhadinha aqui, ó. Estou toda agasalhadinha, estou sentindo frio, estou toda... Mas vai ficar bem, graças a Deus. Alguém gostaria de fazer a prece? Não? Ninguém quer fazer a prece? É o Kleber. Você abre o link para o áudio, Kleber. Você está falando, você está com o microfone fechado. Quem serão os novos palestrantes?
Os próximos. Gente, vamos lá, eu faço, vamos. Pronto? Posso? Então, vamos agradecer ao nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, em paz e ansiosos por mais conhecimentos. Então, te agradecemos, senhores, imensamente por tanta oportunidade que nós temos tido para cada vez mais aprender essa doutrina, saborear o ensinamento dessa doutrina tão bonita que nós estamos tendo alcance e estamos tendo o privilégio de estudar. Agradecemos por todas as pessoas que estão aqui e que todos nós tenhamos uma noite de muita paz, de muita tranquilidade, e que o final de semana que vem aí, que hoje já é final de semana, seja também tranquilo, com muita harmonia e saúde para todos nós. E para aquelas pessoas que estão nos leitos, ou que estão em suas casas, acamadas, ou aquelas pessoas que estão sofrendo com a perda física dos seus entes queridos, que elas sejam abençoadas, que elas sejam confortadas. Que Deus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite.